Num vídeo anterior aqui do canal eu falei sobre como as línguas expressam tempo em seus verbos. Em português temos a possibilidade de expressar diferentes tipos de tempo, mas de uma forma sintética, sem verbos auxiliares, temos 5 tempos distintos. O presente, eu corro. O futuro, eu correrei. O passado, eu corri, eu corria. O passado do passado, eu correra. E o futuro do passado, eu correria. Note como para o passado temos duas formas diferentes, corri e corria. Em português chamamos essas formas de pretérito perfeito e pretérito imperfeito, respectivamente. Na escola a gente costuma aprender que eles se referem a tempos diferentes, mas não é o caso. Os dois se referem ao passado, ao pretérito. A diferença entre eles está no aspecto. Uma forma de definir aspecto é uma expressão de como uma situação, apresentada com um verbo, se estende ao longo do tempo. Mas acho que uma definição melhor é a de que aspecto é uma maneira de conceber o fluxo temporal interno de uma situação. Ficou confuso? Bom, então vamos ver como isso se aplica na prática, que talvez fique mais claro. Existem basicamente dois aspectos básicos que as línguas podem expressar em seus verbos: perfectivo e imperfectivo. A forma corri está no aspecto perfectivo, enquanto a forma corria está no aspecto imperfectivo. É comum que a diferença seja explicada como se referindo à duração de uma situação, ou seja, com base na primeira definição de aspecto como a expressão de como uma situação se estende ao longo do tempo. Assim diríamos que eu corri indica algo que ocorreu pontualmente, enquanto eu corria indica algo que se estendeu por mais tempo. Mas isso está errado. O que importa é a minha perspectiva da situação. Veja esse exemplo. Ontem eu corri 10 quilômetros. Enquanto eu corria, uma mosca entrou no meu olho. Veja que tanto corri quanto corria se referem ao mesmo evento. A diferença é que quando eu digo ontem eu corri 10 quilômetros, eu observo a situação de fora dela. A estrutura interna não importa. Só o que importa é que a ação aconteceu. Já em enquanto eu corria, uma mosca entrou no meu olho, eu observo a situação de dentro. Algo é relevante durante o processo que a ação acontecia. É muito comum que o aspecto imperfectivo funcione como um tipo de plano de fundo para outro evento. Nesse caso, para o evento de uma mosca entrou no meu olho. Perceba que é importante ver a ação de ocorrer a partir de uma perspectiva interna, pois ela é o plano de fundo para a ação de uma mosca entrou no meu olho. Essa segunda ação não é vista de dentro. As várias fases do processo de a mosca entrar no olho não são relevantes. A gente pode mesmo mostrar essa diferença em duas frases completamente iguais, onde apenas o aspecto do verbo muda. Na infância comemos muito peixe. Na infância comíamos muito peixe. No aspecto perfectivo, a percepção é de fora. A ação enquanto ocorria não é importante. No aspecto imperfectivo, a percepção é de dentro. A ação enquanto ocorria é importante. Perceba que o português marca uma distinção de aspecto apenas no passado. Isso é uma situação comum. No presente, não é possível ter um aspecto perfectivo, porque qualquer ação no presente está sendo vista de dentro, enquanto ela acontece. Por outro lado, o futuro pode ter diferença de aspecto tal como o passado, mas essa distinção é mais rara. Um exemplo de língua que distingue o aspecto perfectivo e o imperfectivo no passado e no futuro é o grego. Έγραψα το βιβλίο. Escrevi o livro. Έγραφα το βιβλίο. Escrevia o livro. Θα γράψω το βιβλίο. Escreverei o livro. A situação é vista de fora, como um evento em seu todo. Θα γράφω το βιβλίο. Escreverei o livro. Estarei escrevendo o livro. A ação é vista de dentro, como um evento em andamento. Em muitas línguas, o perfectivo também pode passar uma ideia não de uma situação por inteiro, mas sim do início de uma situação. O português é um exemplo disso. Veja as frases finalmente entendi. Soube quem morreu? Aqui o uso do perfectivo não indica o ato de entender ou saber por completo, visto de fora, mas sim o início dele. Finalmente entendi passa a ideia de que eu finalmente passei a entender, mas eu ainda entendo no momento. Da mesma forma, quando você pergunta soube quem morreu? Você quer saber se a pessoa já passou a saber quem morreu, pois obviamente depois que ela começa a saber, ela continuará sabendo, né? No russo isso também acontece. Наконец-то понял, в чем дело. Finalmente ele entendeu o que estava acontecendo. O verbo entendeu aqui indica que ele passou a entender, mas ainda segue entendendo. Muitas línguas também não possuem nenhuma marcação morfológica de aspecto. É o caso do alemão, por exemplo. Ich tanzte é tanto eu dancei quanto eu dançava. Er war é tanto ele era quanto ele foi.
Como dito, o perfectivo não pode ser usado no presente, já que uma situação no presente sempre vai estar em andamento. Então vai ser sempre vista de dentro e tem um aspecto imperfectivo. Como o imperfectivo vê a situação enquanto acontece, ele pode ser dividido em subtipos. Já vamos falar deles, mas o que você acha de primeiro se inscrever no canal? E se você quer me ajudar a manter o canal trazendo conteúdo com frequência, que tal se tornar um membro aqui pelo YouTube? A sua ajuda é muito importante, sério. Como vocês podem ter percebido, eu passei quase um mês sem postar vídeo novo. Além de eu ter ficado bastante doente nesse tempo, também chegou o momento de eu realmente ter que diminuir o tempo dedicado ao canal, porque ele infelizmente não está dando retorno financeiro suficiente para mantê-lo tão ativo. Eu preciso dedicar meu tempo a algo que me ajude a não passar fome. E mesmo o canal estando monetizado, o valor que um canal pequeno como o meu ganha com anúncios é quase insignificante. Enfim, se você decidir se tornar um apoiador, você ganha alguns benefícios como agradecimento, incluindo selos de fidelidade e emojis personalizados, prioridade de resposta dos comentários e possibilidade de me consultar por e-mail ou WhatsApp para assuntos relacionados ao canal que você quiser. E dependendo do nível que você assinar, ainda pode ter direito a participar de um grupo de WhatsApp comigo e outros apoiadores e ter direito a conteúdo exclusivo, como os livros e artigos que uso com frequência para os vídeos, além de material para aprender os Reikiano e em breve outras línguas. Vale a pena, hein? E muitíssimo obrigado aos poucos apoiadores que o canal já tem. Vocês têm um lugarzinho especial no meu coração. Agora voltando aos aspectos. Em algumas línguas, o aspecto imperfectivo pode ser dividido em dois subgrupos, o aspecto habitual e o aspecto contínuo. Em português temos mais ou menos essa diferença. No presente simples, os verbos geralmente indicam um aspecto habitual. Quando eu digo eu canto no chuveiro, geralmente quero dizer que esse é um hábito que eu tenho, algo que ocorre sempre ou frequentemente quando eu estou no banho. Não necessariamente precisa ser algo que está em andamento agora. É diferente de estou cantando no chuveiro, que costuma indicar que algo ocorre no momento mesmo, e é assim classificado como um aspecto contínuo. Mas nem todos os verbos possuem essa distinção de aspecto habitual e contínuo. Veja o verbo ter, por exemplo. Em eu tenho um cachorro, mesmo sendo um presente simples, ele passa uma ideia geralmente mais contínua do que habitual. Já em eu tenho crises de asma, o sentido é mais habitual que contínuo. O uso da forma estou tendo não é muito comum para a maioria das situações, mas pode aparecer em alguns casos específicos, como estou tendo um derrame, por exemplo. Enfim, como a gente pode ver, a diferença entre um aspecto imperfectivo habitual e imperfectivo contínuo não é exata em português. A gente não tem uma forma exclusiva para um ou outro. Muitas vezes o contexto diferencia mais do que a morfologia. No inglês, essa distinção de habitual e contínuo é um pouco mais bem marcada. I used to go to that place indica um aspecto habitual. Eu ia àquele lugar, eu costumava ir àquele lugar, como algo habitual. I was going to that place indica um aspecto contínuo. Eu estava indo àquele lugar. É preciso tomar cuidado para não pensar que o aspecto habitual indica uma situação que necessariamente se repete várias vezes. Isso pode ser o caso sim, como em eu comia sushi toda semana, que implica que você repetia a ação de comer sushi semanalmente. Mas não é o caso num contexto como a casa deles ficava aqui. Apesar de a conjugação ficava indicar um aspecto habitual, a casa não aparecia repetidamente no mesmo lugar. Era uma condição constante. Algumas línguas ainda vão além e dividem um aspecto contínuo em dois subgrupos também, progressivo e não progressivo. O português não faz essa distinção. A frase ele está estudando inglês pode passar uma ideia progressiva, indicando que nesse momento ele está estudando, o ato de estudar inglês está em andamento nesse momento, mas ela também pode indicar que ele está num processo de aprender inglês, que ele começou a aprender inglês em algum momento no passado e continua até hoje fazendo isso frequentemente, mas não precisa estar nesse exato momento na atividade. É assim um aspecto contínuo, mas não progressivo. Já no Reikiano, uma distinção entre progressivo e não progressivo é um pouco mais marcada, ao menos em algumas variedades. Is English om Lena significa ele está estudando inglês, mas sempre passa uma ideia progressiva. Essa forma não costuma ser usada quando você quer dizer que está no processo de estudar inglês, tendo começado os estudos no passado, mas ainda não tendo terminado eles, sem estar nesse exato momento estudando. É a Tut English Lena, por outro lado, que também traduziríamos como ele está estudando inglês, pode se referir a um aspecto habitual não progressivo. Se você quer se referir ao fato de que ele está em algum momento entre o começo e o final dos seus estudos, essa é a forma a ser usada. No entanto, ela ainda pode ser usada também para se referir a um aspecto progressivo. Ela não é exclusiva da forma não progressiva. Se alguém souber de alguma língua que possui uma forma exclusiva para um aspecto contínuo não progressivo, deixa aí nos comentários porque eu não sei de nenhuma.
Assim como existem línguas que possuem apenas marcação de tempo, mas não de aspecto, outras possuem apenas marcação de aspecto, mas não de tempo. Em geral, parece que marcar aspecto é mais comum que marcar tempo se considerarmos todas as línguas do planeta. O mandarim é uma língua que nunca marca tempo, mas marca aspecto. 我吃米饭. Essa frase pode significar eu como arroz, eu comi arroz ou eu comerei arroz. Ela não possui nem marcação de tempo nem de aspecto, mas em geral ela tende a indicar um aspecto imperfectivo. No presente, como a gente sabe, a gente não pode ter um aspecto perfectivo, então essa forma só pode ser imperfectiva no presente. Mas o chinês tem um morfema le que marca o aspecto perfectivo. 我吃了米饭. Eu comi arroz. Apesar de frequentemente essa construção acabar sendo traduzida no passado, já que no presente uma forma perfectiva não é possível, ela também pode, dependendo do contexto, indicar o futuro, como eu comerei arroz, quando isso implicar uma ação completa no futuro, vista de fora. Mas além desse imperfectivo mais genérico, que costuma ter uma característica mais habitual, o chinês também possui uma forma de marcar um aspecto progressivo. 我正在吃米饭. Essa forma pode significar estou comendo arroz, ou estava comendo arroz, ou estarei comendo arroz. Ela indica um aspecto progressivo sem indicar tempo. Muitas línguas nativas da América, como as línguas macro-tupi ou maias, também marcam apenas aspecto, mas não tempo. O japonês também não marca tempo, mas sim aspecto, apesar de frequentemente o aspecto perfectivo acabar sendo associado ao passado e o imperfectivo ao presente ou futuro. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Existe ainda uma outra, digamos assim, forma de conjugar verbos cuja classificação é controversa. Estou falando do chamado perfeito. O que é o perfeito? Um tempo ou um aspecto? Essa é uma questão um tanto controversa e por isso a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. Vamos deixar isso para outra oportunidade. Além de apoiar o canal diretamente aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se. Escolha o que for mais conveniente para você. Ou, caso você não possa assinar e se tornar um apoiador regular, ainda pode fazer doações espontâneas de qualquer valor via Pix. Mesmo R$1 já ajuda muito. E mande junto uma sugestão de vídeo. Formas de ajudar o canal de graça são com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações e comente muito aí embaixo. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo. Isso tudo é de graça e ajuda demais o canal. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até mais!